Olá, meu nome é Bruna Tavares Souza, sou professora e psicóloga e hoje, vamos falar aí sobre competências na nossa aula. Seria um conteúdo agora mais específico, referente à segunda etapa. Então, esse seria o primeiro conteúdo referente à segunda etapa, ok? Para ilustrar, inicialmente, eu logo já falo sobre essa questão de que competências são adquiridas, são desenvolvidas ao longo da vida, ok? Então a pessoa ela torna-se competente, ela aprende a ser competente, ok? Como, um conceito aí que a competência ela é dinâmica, ela não é estática, então ao longo da vida, como eu disse agora, nós podemos interagir com diversos meios e, consequentemente, ir nos adaptando, adquirindo competências e habilidades voltadas até mesmo para o trabalho em equipe. A partir do momento que você tem uma visão diferenciada de determinado aspecto, que o seu gestor, seu líder, ele percebe aquilo ali, ele tende a fazer um mapeamento das suas competências. A gente vai falar um pouquinho mais ao longo dos slides, mas essa parte eu confesso que é uma que eu adoro, é uma das matérias, dos conteúdos assim que eu mais tenho apreço justamente por falar sobre as nossas competências. Nos faz pensarmos, o que nós somos enquanto profissionais atuantes no mercado de trabalho. Para falar de competências, precisamos necessariamente falar sobre o chá. Por que chá, São as iniciais, como vocês podem perceber, do conhecimento, habilidade e aptidão. Esse conceito, ele é muito valorizado no âmbito organizacional. Então, o conhecimento, ele refere-se justamente à questão do desempenho da tarefa. Se você tem ali o conhecimento técnico daquilo que foi delegado a você. A habilidade é quando você, além de ter o conhecimento técnico, você tem uma prática diferenciada, uma habilidade. Ou seja, quando o trabalhador que recebe uma atividade para ser realizada, além de saber a questão teórica, de acordo com a literatura e tudo, ele já tem a prática. No mercado de trabalho, grande parte das vezes, sejam cargos estratégicos ou não, as empresas optam por pedir essa experiência prática, justamente porque a pessoa que possui a prática, ela tem uma absorção do conhecimento mais duradouro. Então, essa interação, da pessoa que tem ali o conhecimento prático e atrela a questão do conhecimento técnico, já tem aí um diferencial competitivo. E falamos também, dessa questão da aptidão. É um talento que a pessoa já nasce. Ela pode ser aprimorada ao longo do tempo, essa característica da aptidão, mas é como se fosse assim, uma característica inata. A pessoa já nasce apta àquilo ali. Por exemplo, as pessoas que trabalham com minuciosidades, aquelas pessoas que fazem, às vezes, coisas assim, nos mínimos detalhes, bem atentamente. Então, querendo ou não, essa pessoa, ela tem já esse repertório ali que pode ser desenvolvido, ao longo do tempo. Quando você tem uma aptidão, é muito mais fácil você ter os itens acima, a habilidade e o conhecimento. Tem pessoas que falam assim, eu não sirvo para trabalhar na área X, eu gosto de trabalhar na área Y. E isso já tem um pouco a ver com a nossa aptidão, aquilo que a gente nasce, ok? Então, enquanto aí qualificação profissional, sabemos, que tudo se baseia justamente nesse conhecimento teórico atrelado às questões, práticas. Então, as competências, elas requerem uma mobilização ampla das qualidades subjetivas, aquilo de cada um, lembrando que, para executar uma mesma tarefa, os membros da equipe provavelmente terão ideias, reflexões diferentes.
E isso faz o amadurecimento do profissional, porque a partir do momento que você está numa equipe que cada um expressa uma opinião e vocês precisam fazer um diálogo, né? Uma reunião para que possam escolher, por exemplo, determinado aspecto ou determinada técnica, fica muito mais enriquecedor para a equipe, principalmente quando os trabalhadores têm essa disponibilidade, ok? E com isso, né, as competências elas são aí desenvolvidas cada vez mais, tornando o trabalho daquela equipe diferenciado, tá? Claro que eu falo muito sobre essa questão do trabalho em equipe, porque hoje em dia, assim, a maioria das empresas, elas prezam muito por isso. O trabalho individual, ele é essencial também, não vamos tirar o mérito dele, não. Mas o trabalho em equipe é, assim, um dos fatores que mais é observado nessa questão num processo de seleção, num acompanhamento pós-admissão. Então, são aspectos aí interessantes, tá? Coloquei até aqui um trecho que eu acho interessante, que é saber agir responsável, na competência, né? Saber agir responsável e o que é reconhecido pelos outros. Mas como assim, né? Primeiro a gente pensa assim, é um saber agir responsável e que é reconhecido pelos outros. Logo a gente pensa, primeira coisa, para você ser competente em algo, você tem que ter a responsabilidade como algo assim, máximo, super importante, que anda ali atrelado a você. Por quê? A responsabilidade, ela implica a uma competência bem desenvolvida. A partir do momento que você é competente naquilo que você faz, um dos indícios, né, é justamente essa responsabilidade, esse comprometimento, tá, em relação ao que você está executando. E é como se fosse assim, né, um estado até cíclico, que gera outra consequência, que é o reconhecimento aí pelos outros profissionais, sejam da mesma área ou outra área, né? Então, implica nesse saber mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades. Aquela pessoa que, como a gente falou até em umas aulas anteriores, a pessoa que tem a habilidade de aprender e ensinar o que sabe, ela tem o conteúdo muito mais assim, como eu posso dizer a vocês, solidificado. Acho que a palavra seria essa. Muito mais solidificado, ok? É algo mais assim duradouro. Aqui vamos falar um pouquinho sobre as competências técnicas e interpessoais. Então, só para distinguir logo no início, né? Competência técnica, ela é entendida como um agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes específicas de um ramo de atividade. Ou seja, você tem um conhecimento técnico acerca de processos minerais, você tem um conhecimento técnico de EPIs, tá? Então, é aí sobre uma atividade, né, um ramo específico. Já a competência interpessoal, lembrando o prefixo inter, você com o outro, é justamente a habilidade de saber de maneira eficaz, né, real mesmo, lidar com as relações interpessoais. Como a gente falou agora há pouco, eu repito mais uma vez, trabalhar em grupo, trabalhar em equipe é um desafio diário. Tem muitas das vezes ideias contrárias, tem um movimento diferente, mas a partir do momento que essa equipe resolve crescer juntos, ali todos os membros, sem dúvida alguma, é algo muito enriquecedor para todos. Quando a gente fala, né, sobre esse processo, eu sempre destaco essas três dimensões, esses três componentes, que seria a percepção, a habilidade, mais uma vez, e a questão da dimensão emocional afetiva. A percepção, como a gente sempre fala, né, desde que conversamos sobre os processos cognitivos básicos, precisa ser treinada com uma visão assim, bem apurada, sabe? Bem atenta a essa situação interpessoal.
Então, a autopercepção, você se perceber diante do relacionamento com o outro, diante até mesmo da atividade que você está executando, é essencial para que assim, né, após ter essa percepção de si ou do outro, né, que entra aí a autopercepção, você possa desenvolver a autoconscientização e a autoaceitação. Tá, mas por que autoconscientização e autoaceitação? Conscientização, ok, né? De primeiro passo a gente pensa assim, eu tenho que ter consciência da atividade que eu executo, da importância, às vezes, das pessoas que estão na minha equipe e tudo. Mas por que autoaceitação? A autoaceitação entra em princípios, por exemplo, da empatia, autori- alteridade, já ia falando errado, alteridade, princípios voltados justamente para a imparcialidade. É importante que, dentro desse mecanismo de percepção, você tente compreender o outro. É essa tentativa que auxilia todas as ferramentas. Um dos pontos assim fundamentais que eu observo em relação à percepção, quando a gente faz uma avaliação de desempenho ou outros quesitos, é a importância de haver o feedback. O feedback, seja ele, né, positivo ou negativo, ele é essencial para a vida do trabalhador dentro da empresa. Quando passamos para as habilidades, observamos flexibilidade perceptiva e comportamental para lidar com o desconhecido, ou seja, situações inesperadas, que a gente costuma falar também inusitadas. A habilidade a gente consegue perceber nisso. Por quê? Vamos pensar num exemplo bem assim, mais enfático. Aconteceu um acidente na sua área de trabalho. Infelizmente, a pessoa veio a óbito. Você é líder, você é um gestor. E aí, o que fazer? Tem pessoas, por exemplo, totalmente atônicas. Tem pessoas desesperadas. Tem pessoas em choque, né? Enfim, a habilidade vem justamente de lidar com essas situações e usando a criatividade, mesmo que seja diante de uma circunstância péssima como essa do exemplo que nós citamos, mas que de alguma forma vocês consigam resolver a situação, ok? Então, o feedback também entra nisso, dar e receber o feedback para que seja algo construtivo. Mesmo que você faça um feedback negativo, tente visualizar o sentido construtivo, tá bom? E em relação à dimensão emocional afetiva, né? É combinar justamente, né? Os sentimentos bons, a questão de buscar o equilíbrio, de tentar estar bem. Embora alguns autores falam, né, sobre essa distinção, que trabalho é trabalho, casa é casa, né? Vida pessoal e vida laboral. É muito difícil a gente conseguir fazer essa distinção nitidamente. Ela precisa acontecer, é importante que ela exista, mas esse comportamento ele é desenvolvido ao longo do tempo. Ao longo vamos voltar lá em cima, da autopercepção, a autoconscientização, a autoaceitação. Então, é justamente esses mecanismos que vai auxiliar em todo esse processo. Então, competência interpessoal é resultante de uma percepção realista, uma percepção assim, das habilidades específicas comportamentais. Ok? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a competência comportamental. Quando uma empresa faz uma seleção por competência, ela decide controlar as habilidades e competências que o novo colaborador vai ter. Então, para ela contratar um trabalhador, ela vai fazer uma
um recrutamento inicialmente, depois ela vai fazer uma seleção. Esse conceito de seleção a gente vai falar em um outro tema mais à frente, mas ele está muito relacionado justamente com essa questão do aprimoramento de algumas características. Ao longo da vida, a gente tende a fazer isso. Então, é importante que, né, haja esse controle efetivo aí. Quando a gente fala, né, sobre as principais competências do comportamento, né, comportamentais, eu cito em geral a liderança, o trabalho em equipe e a prudência, inicialmente. Por quê? A liderança, ela serve justamente para você saber se posicionar, para você saber que o cargo de líder implica certas responsabilidades, pontos positivos, pontos negativos. Então, as principais competências voltadas, né, para a questão comportamental de liderança é justamente ser um porta-voz, motivando e influenciando a equipe, né, com quem trabalha, visando justamente alcançar os seus objetivos. Quando falamos, né, do trabalho em equipe, que também é uma das principais competências comportamentais, a gente já reforça essa questão de vestir a camisa da empresa, vestir a camisa do grupo, né, da equipe específica e, a partir daí, fazer um movimento para que seja satisfeita as necessidades de todos os membros da equipe. A prudência é essencial, é o pensar antes de agir, ter cautela, ter sabedoria, analisar todas as possibilidades antes que você tenha uma atitude, tá? É preciso, dependendo do processo, conhecer detalhadamente cada etapa, o passo a passo. Não apenas conhecer o processo, mas conhecer detalhadamente, ok? Então, tem que pensar em todos esses aspectos que pode afetar tanto a sua vida profissional, quanto da sua equipe, quanto até mesmo da empresa. Falamos também da criatividade, adaptabilidade, equilíbrio emocional. Pois é. Equilíbrio emocional, que é o primeiro item aqui. Ninguém gosta de trabalhar do lado de alguém que está com mau humor, que responde mal às outras pessoas. Então, assim, o fato de você estar equilibrado gera menos estresse no seu conteúdo. Então, a criatividade, que seria o próximo item, não é apenas voltado para o lado artístico, como muitas pessoas falam, né, nessa questão diferente. Mas ela é pensar fora de uma caixa. A verdade é essa. Ou seja, você tentar analisar todos os aspectos, né, ao seu redor com soluções rápidas e inovadoras. Isso é um dos maiores, sim, principais mesmo, itens avaliados. A criatividade ela é essencial para o trabalhador do nosso século XXI, entendeu? Adaptabilidade. Essa palavrinha, ela vem aí com toda força, né? Força total, que é justamente a capacidade de ser flexível, de se adaptar bem às mudanças. Querendo ou não, assim, muitos profissionais, eles revelam uma certa resistência em relação à mudança. Não é fácil mudar. Toda mudança requer todo um preparo, né? Então, consequentemente, tem todo esse entorno. E você ter um potencial de adaptabilidade favorece todo o processo. Comunicação, negociação e empatia também são comportamentos aí importantes, né? São competências comportamentais. A comunicação, afinal, comunicar-se bem é uma das competências mais necessárias, mais assim, indispensáveis
do nosso atual cenário, né? Ou seja, você conseguir transmitir o seu pensamento, as pessoas interpretarem de forma correta aquilo que você está pensando, aquilo que você está agindo, né? Todo esse aspecto. A negociação é saber resolver os conflitos internos através de um diálogo. Quando a gente fala conflitos internos, abre uma margem que, interno, será que é eu com eu mesmo? Também, tá? Tanto na capacidade intrapessoal, quanto na capacidade interpessoal. Você com você mesmo e você com o outro, ok? Então, assim, a partir do momento que você consegue negociar, que você utiliza ali de mecanismos de barganha, né, e outros aspectos, tudo fica mais fácil, ok? Outro item, né, a empatia, que é basicamente a capacidade de se colocar no lugar do outro, saber como se comportar diante de uma dificuldade que o outro vem apresentar, ok? Seja comportamental, seja de sentimentos, seja, né, nas emoções. Aqui eu até faço uma ressalva também para o princípio da alteridade, que eu costumo falar muito em sala de aula, porque além de você ter simpatia pelo outro, é importante que você tenha alteridade no seguinte, de que você não tenha preconceitos, que você encare a situação do outro sem preconceito, ok? Falamos também sobre essa questão do aprendizado contínuo, a ética e a motivação. Aprendizado contínuo, a gente até falou no processo de comunicação e tudo. É importante que você tenha ali em mente um planejamento de carreira que conste o desenvolvimento e atualização constante. O mercado de trabalho, ele exige isso de vocês, enquanto profissionais, ok? Então, tem que tentar estar ali conectado, participar de palestras, né? Workshops, experiências, enfim, algo que acrescente, que enriqueça a sua atuação. Quando falamos de ética, né? Já mudando para o item de baixo, a ética é justamente agir com responsabilidade social, ou seja, a responsabilidade acerca do contexto social que você atua. Um profissional, ele precisa ter indispensavelmente ética e moral, tá? A motivação tem a ver justamente com aquilo, é uma engrenagem, digamos assim, aquilo que move as engrenagens justamente para que possam realizar as atividades. Então, ou seja, né, a motivação é algo que, apesar, né, de ser estimulado por fatores externos, ela também tem esse comportamento interno, né, que é algo genuíno, natural, ok? Então, as competências organizacionais, né, são processos, funções, tecnologias e pessoas que tornam possível as coisas acontecerem, digamos assim, né? Que tornam possíveis os aspectos dentro de uma empresa, tá? A competência profissional é uma competência que faz um L entre a qualificação, a partir, né, da aquisição de conhecimentos e do aprendizado, com habilidades, assim, voltadas para atitude, para prática, né? Então, portanto, requer, assim, uma atualização frequente. Um profissional, né, que desenvolve as suas competências é justamente aquele profissional que consegue estar sempre ali em atualização, né, respeitando as demandas empresariais, estando alinhado ali com os objetivos da empresa. Enfim, uma das principais abordagens, né, relacionadas às competências é justamente a transformação de conhecimentos, aptidões, habilidades, interesses, vontades, enfim, vários itens, justamente buscando resultados práticos, né? Então, é necessário entender que a competência, ela vem justamente como uma capacidade de mobilizar, de usar lá o mecanismo da motivação, aquele gatilho, digamos assim, né?
que faz com que a pessoa, né, o profissional, consiga desenvolver aspectos em sua vida social, escolar, laboral, né, e também situações concretas no trabalho. Então, essa articulação de saberes, ela é essencial, né? Eu costumo sempre falar, é muito bom a gente saber sobre a nossa área, mas nada impede que tenhamos conhecimentos de processos de interdisciplinaridade. Isso é outro aspecto de diferencial competitivo. Quanto mais conhecimento de interdisciplinaridades, igual, por exemplo, a psicologia com a segurança do trabalho, a psicologia com a mineração, a psicologia com a enfermagem e outros aspectos, mais enriquecedor fica o seu portfólio em relação à competência profissional. Ok? Então, vamos lá. Aí aqui fala um pouquinho sobre avaliação por competência, né? Que elas são justamente para conhecer, para adquirir, né, certos dados acerca das habilidades, atitudes, né? E outros aspectos que o trabalhador da empresa possui, ou até mesmo num processo seletivo, né? Geralmente tem efeito sobre o seu desempenho porque ocorre uma medida dos padrões comportamentais, né? Então, a partir daí, são elaborados cursos de aperfeiçoamento, treinamentos, desenvolvimento, focando justamente o aumento daquelas habilidades que às vezes estão um pouco deficientes, ou aquelas que já estão boas, mas a gente precisa de uma atualização, de uma manutenção. Então, é muito avaliado nesse aspecto. Aí aqui até eu coloquei isso, né? A avaliação por competência visa ampliar a capacidade do colaborador, o trabalhador, né? Acrescentando algumas e aumentando as que já existem. É basicamente o que eu falei. Ou seja, você vai adquirir certas habilidades, né? Ou seja, elas vão ser desenvolvidas e as que já estão ali legal, né? Num patamar bom, elas podem aumentar ainda mais, ok? Então, de maneira geral, procure identificar essas competências essenciais para a eficiência, a eficácia, né, do profissional aí diante do trabalho que ele executa. Quando a gente fala sobre avaliação de desempenho também, tem esses 3 blocos que eu gosto muito de reforçar com os alunos, né, em relação ao âmbito do trabalho também, que são os blocos conceituais, que tem a ver justamente com os conhecimentos, né? Tendo em vista lá o conhecimento do chá, que a gente viu lá no início da nossa aula. Do chá, né? O C, que refere-se a conhecimentos, aos conceitos e teorias, né? Que embasam nas competências técnicas, como informações, conceitos, ideias, experiências. O outro bloco seria as técnicas, justamente as habilidades, os métodos, as ferramentas, né, específicas para determinada área de trabalho, que é o saber fazer, como eu coloquei lá atrás, e a interpessoal, que tem a ver com as atitudes. As atitudes têm justamente a ver com a sua interação frente o contexto de trabalho, né, o contexto laboral que você esteja ali inserido. Então, né, são formas de agir e valorizar características pessoais, né, os valores, as crenças. Então, assim, as pessoas precisam, por mais que haja, né, crenças diferentes, subjetividades, melhor falar dessa forma, subjetividades diferentes, precisamos entender que a comunicação ela é essencial para todo e qualquer processo, seja ele dentro de uma empresa ou fora de uma empresa, tá? Aí coloquei aqui também essa questão de alguns exemplos que tem a ver com a organização, geralmente, né, desses blocos, né, tem a ver com processos gerenciais, a questão, né, do relacionamento com os processos em si, a forma com que executa, né, tem a ver com características específicas. Quando falamos, né, sobre competências em uma ou mais funções, atividades ou tarefas, são as fundamentais. Então, são essas 3 importantes também que eu gostaria que vocês guardassem: as gerenciais, específicas e fundamentais. Gerenciais,
ou seja, aquela organização, é o processo mais macro, né? Aquilo que fica lá em cima, se a gente for imaginar uma piramidezinha. Então, o topo da pirâmide é essa questão gerencial, que remete à organização. Lembrando que muitas das vezes, nesse aspecto, a organização vem justamente de um nível hierárquico mais alto, que vai delegando as funções para os níveis hierárquicos mais baixos. Como, por exemplo, essa questão dos processos, né? Após ser delegado por essa organização, né, gerencial, passa para a parte específicas, às vezes dentro de determinadas áreas. A gente pode falar aí como se fosse o comportamento de um líder, os processos, né? Ele conhece cada um dos membros, ele conhece a especificidade de cada um. Então, consequentemente, dentro dessa pirâmide imaginária que nós estamos fazendo, né? Abaixo dessa questão gerencial de organização, vem as especificidades. Estou até falando errado já. Especificidades. E abaixo dessas especificidades vem justamente a questão fundamental. A questão, assim, de você executar, né? Muitas das vezes remete aí aos trabalhadores operacionais. Ok? Agora aqui eu coloquei alguns itens para vocês em relação. Eu estou muito malhada. Tá linda, filha, peraí. Em relação às competências, eu coloquei esses slides. Eu coloquei essas competências aí para vocês, tá? Aqui consta, né, do item 1 ao item 15, ok? Nesse slide, que é fatores para vocês identificarem, né, de maneira geral aí, todo esse cenário, ok? De competências e avaliar, né? Identificar de forma proativa oportunidades de treinamento, desenvolver as habilidades e de seus funcionários através de tarefas relevantes, definir metas de desempenho claras e mensuráveis, encontrar soluções, né, para os problemas que afetam o desempenho e assim por diante. São vários itens que eu gostaria que vocês lessem com calma. Eu vou enviar o slide no PowerPoint para vocês e se vocês quiserem, pode até fazer, né? Faz uma escalinha, por exemplo, de 0 a 10, né? Lembrando que 1 é para que você não tem essa habilidade, não tem essa competência, você precisa desenvolver. E o 10, se tiver assim, top, entendeu? Tiver bem desenvolvido, para vocês avaliarem. Então, ó, aqui tá de 1 a 15, nessa outra página, né? De 16 a 28, de 29 a 39, de 40 a 52, de 53 a 64 e, por último, de 65 a 71, ok? Então, até breve.